Muito bem, para começar aqui o Poder Expresso, eu chamo a repórter Natália Fruê, que está acompanhando esse caso dessa estadia de 48 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Natália, me conta quais são as novidades do dia desse caso, como a gente falou ontem, que nem o melhor roteirista de Hollywood seria capaz de fazer esse roteiro na política nacional, na política brasileira. Como está? Tudo bem? Oi, Léo. Boa tarde, barra, boa noite para todo mundo. Daqui a pouco já é boa noite para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Segue correndo aquele prazo que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele deu para que a defesa do ex-presidente apresente a justificativa para que Bolsonaro tenha ficado entre os dias 12 e 14 de fevereiro na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, sendo que o ex-presidente tem endereço próprio em Brasília, uma casa no Jardim Botânico. A defesa, mais cedo, o advogado Paulo Bueno, eu conversei com ele, ele disse que eles estavam ainda preparando essa resposta, não tinha ainda oficializado, o prazo é de 48 horas, essa decisão, essa determinação do ministro aconteceu no fim do dia de ontem, portanto, a defesa tem até amanhã para encaminhar essa resposta. O fato é que fica claro com essa determinação de Alexandre de Moraes que ele está cobrando a justificativa, mas a avaliação entre os ministros lá do Supremo Tribunal Federal é que mesmo que Bolsonaro, mesmo que a Polícia Federal consiga, de fato, mostrar que Bolsonaro foi até a Embaixada da Hungria para conseguir asilo, caso viesse alguma ordem de prisão, na época daquela operação que a Polícia Federal conseguiu detalhar, ter mais informações sobre o plano de um golpe de Estado para o ex-presidente permanecer no poder, mesmo que isso de fato tenha acontecido, a avaliação do Supremo Tribunal Federal é que o que pode acontecer, o que a Procuradoria-Geral da República pode pedir é aumentar as medidas restritivas, até mesmo com o uso de uma tornozeleira eletrônica por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele é investigado nos inquéritos, então, antes que venha uma informação que seria algum abuso, juristas afirmam que há uma previsão legal para que isso ocorra, quando por algum motivo quem está sendo investigado dá indícios de que pode fugir, de que pode causar algum tipo de confusão para o processo de apuração, isso está previsto. Então, o que se fala no Supremo Tribunal Federal é que seria essa alternativa e em nenhuma hipótese decreto de prisão, como se falou como se chegou a especular no dia de ontem. Por quê? Porque há uma avaliação de que o ex-presidente e os seus apoiadores, eles, no decorrer dessas investigações, estão batendo muito de que o ex-presidente está sendo perseguido. Decretar uma prisão preventiva seria dar mais munição para esse discurso, e é isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal querem evitar. Uma outra informação, Léo, a Embaixada da Hungria, conversei com uma pessoa lá da assessoria do embaixador. A ordem na embaixada é silêncio, ninguém está falando publicamente sobre esse caso e a imprensa está demandando, né, encaminhando informações, pedindo um posicionamento oficial para a embaixada. Isso não aconteceu ainda, mesmo depois que o embaixador Miklos Almay, ele esteve no Itamaraty para uma conversa com a embaixadora que cuida dos países da Europa, dessa relação diplomática com os países da Europa, e ficou praticamente o tempo todo em silêncio, evitou qualquer polêmica e tratar desse assunto com o Itamaraty. Essa chamada por parte do Ministério das Relações Exteriores já é uma sinalização do Brasil sobre essa postura que foi inadequada no caso de um embaixador. Afinal de contas, como a gente comentou ontem, a informação de que Bolsonaro é investigado por suspeita de envolvimento num plano para um golpe de Estado, ela é pública e foi divulgada internacionalmente, Léo. Natália, a audiência aqui está participando no YouTube, vou ler aqui algumas participações.
tem Wesley Portela mandando um abraço aqui, tem Eva Vieira Pereira dizendo o seguinte: qual é o problema do ex-presidente Bolsonaro conversar particular com qualquer pessoa, tem o direito, somos livres. Aí tem Selma, tem Luiz Carlos de Andrade, enfim, João Batista. Daqui a pouco a gente vai lendo aqui mais participações aqui, tem também gente com pseudônimo, enfim, né? Vera Vieira, Marcos. O fato é o seguinte, Natália, tem muita gente interpretando a seguinte questão, e aí pessoas ali do meio jurídico dizendo o seguinte: olha, Bolsonaro, quando ele vai para a Embaixada da Hungria, ele já está sem passaporte. Então, na verdade, ele não tentou um asilo naquelas 48 horas. Na verdade, segundo essa interpretação, ele efetivamente já conseguiu asilo. A partir do momento que ele não tinha passaporte, passou 48 horas na embaixada. E é preciso se considerar também, desde ontem, alguns especialistas, também investigadores, diziam o seguinte: olha, vai ser difícil, de fato, enquadrar essa situação, até porque não veio naquele momento o mandado de prisão e Bolsonaro não tinha restrições efetivas ali. E outra coisa também que precisa ser considerada, e eu queria também aí uma avaliação a partir das suas informações: pedir asilo não é demérito para ninguém. Uma pessoa que se considera perseguida em determinado lugar, ela pode pedir asilo. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu com personagens da direita e da esquerda, né, ao longo da história política, da história inclusive recente, na ditadura. O problema, na realidade, Natália, eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, é a dificuldade dos bolsonaristas, do próprio presidente Jair Bolsonaro, dizer efetivamente o que foi fazer ali durante 48 horas na embaixada. Então tem uma dificuldade de se admitir, se é que se precisa admitir, essa movimentação em pleno carnaval brasiliense. Queria um pouco dessa sua avaliação a partir das informações, Natália. O que acontece, Léo? O ex-presidente, a assessoria, inclusive, do ex-presidente, percebeu que esse argumento, tanto é que ontem o ex-presidente, à noite, lá em São Paulo, depois que a ex-primeira-dama recebeu uma homenagem no Teatro Municipal, ele conversou com a imprensa. E aí ele foi questionado sobre dormir na embaixada e respondeu qual era o problema de dormir na embaixada, e essa frase viralizou rapidamente. Então, a avaliação no entorno de Bolsonaro é que a explicação de Bolsonaro para esses apoiadores sempre funciona e vai funcionar agora. A questão é que existe um aspecto jurídico e legal. Do ponto de vista jurídico e legal, o ex-presidente, para além do que pensam os apoiadores do ex-presidente, todos nós precisamos seguir o que diz a lei. Se a gente for investigado, em algum momento a gente vai ter que ter algumas respostas que o judiciário espera, que é isso que aconteceu quando, por exemplo, o Bolsonaro tem seu passaporte retido. Acontece que a avaliação dos investigadores da Polícia Federal é que, sim, Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, demorou para voltar para o Brasil no momento em que a Polícia Federal iniciou uma investigação sobre algo que aconteceu, não é uma invenção. Aqui onde nós estamos, que é o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram alvo de ataques. Então, isso tudo aconteceu e agora o ex-presidente está sendo investigado e tem o direito de ampla defesa, como é o caso, né? Ele tem os seus advogados e está fazendo isso. Então, esse aspecto legal e jurídico, ele precisa de uma resposta. A tendência é que a resposta da defesa seja essa que o Bolsonaro já publicizou, que é estar reunido em um contexto de ter uma proximidade com o país, com a Hungria, durante a gestão passada, e querer fazer esse encontro com representantes do país aqui no Brasil. Agora, essa explicação para dormir ele não vai ter. E é isso que se sabe, que ele deve replicar para o Supremo Tribunal Federal o que já falou na nota para a imprensa e o que já falou publicamente. A explicação sobre o dormir, ele realmente não tem, como você disse,
no meio jurídico, que se fala que, de fato, ele se protegeu do ponto de vista, se viesse alguma restrição de liberdade, uma ordem de prisão, ele teve essa atitude para se proteger, porque, inclusive, essa ida para a embaixada acontece em meio à convocação do ato de 25 de fevereiro, que muitos falaram que era uma espécie do ex-presidente dobrando a aposta sobre tudo que a Polícia Federal já vinha revelando até então. Ele dobra a aposta, ele evita críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas deixa isso para os seus aliados na Avenida Paulista, para aquelas pessoas que participaram do ato. Então, seria uma forma de se proteger caso os ministros entendessem que aquela convocação para 25 de abril já era uma afronta, já era algo que não estava correspondendo às medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sim, foi um refúgio que Bolsonaro ele teve naquele momento, porque havia um temor de que esse pedido de prisão pudesse acontecer, inclusive. A gente conversa com os apoiadores do ex-presidente, eles falam sim que existia essa preocupação e existe ainda. Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal e a própria Polícia Federal têm a avaliação de que ainda há muita investigação para acontecer e para evitar esse discurso sobre Bolsonaro estar sendo perseguido ou injustiçado, o fato é que o ideal é que qualquer tipo de medida restritiva de liberdade aconteça depois de que o inquérito vire um processo, o ex-presidente responda a esse processo e aí no final vai se chegar à conclusão de qual tipo de responsabilização que tem que acontecer ou não, Léo. Pois é, Natália, o que fica claro nesse episódio do Bolsonaro é que claramente, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui se efetivamente o Bolsonaro foi se resguardar ali da prisão, mas o que fica claro a partir da apuração em relação ao que você está dizendo e o que a gente tem também, é que houve um erro de cálculo efetivo, houve um erro de informações naquele momento. Porque a imprensa, de alguma forma, que conversava com os investigadores e que sentia esse clima da não prisão do Bolsonaro, sabiam que era muito difícil aquela prisão. Como, inclusive, a própria apuração que você tem agora confirma isso, quer dizer, mais de um mês depois daquele momento. Se naquele momento não existia aquele temor, é o mesmo momento hoje. Quer dizer, não existe, por mais que possa se falar de prisão, e é possível que aconteça efetivamente, claro, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe dessa dificuldade. A investigação também está ligada à política. Vou citar um exemplo claro. Por exemplo, a investigação em relação ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação àquela prisão que houve poucos dias antes do Carnaval, justamente essa operação que ensejou a saída do Bolsonaro na Hungria, aquela investigação ela só foi disparada naquele momento quando o Paulo Gonet foi confirmado na PGR, porque se sabia que não poderia disparar aquela operação antes, né? Então, assim, também tem essa questão política, que é claro que os investigadores trabalham com essa situação. Então, Bolsonaro, eu estou querendo dizer o seguinte, Bolsonaro possivelmente naquele momento, ele teve um erro de cálculo, em relação àquele momento, achou que poderia ser preso, efetivamente, pelo que se apura e pelo que a gente sabe. Amanhã, Bolsonaro, a gente confirmou aqui no SBT News, tem um evento de filiação do senador Exalci Lucas, um possível candidato do PL ao governo do Distrito Federal. Exalci vai para o PL, eu conversei com o Exalci confirma que o presidente confirmou a presença dele amanhã nesse evento do PL. O que é curioso? Curioso é o seguinte, o Braga Neto, vou falar do Braga Neto já, mas o Valdemar Costa Neto vai para o evento, faz o discurso inicial, sai, porque eles não podem se encontrar, né, por decisão do Alexandre de Moraes. Bolsonaro é avisado que o Valdemar Costa Neto deixou o evento, que vai ser aqui no Clube de Brasília. Então, Bolsonaro vai para o evento,
né, para não se encontrar com Valdemar Costa Neto, e aí sim, Braga Neto não vai estar em nenhum momento no evento do PL, porque o Braga Neto vai para Montes Claros, Minas Gerais, justamente para não ter contato desses 3 investigados do PL.